A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, ancião da congregação cristã no Brasil, irmãos, manda um áudio e uma pregação, logicamente, irmãos. E este áudio é a pura verdade. Servo de Deus alerta a nossa querida Irmandade e alerta aqueles que querem andar de qualquer forma dentro da congregação. Só quem é das antigas, irmãos, vai saber do que este irmão ancião está falando aqui neste vídeo. Irmãos, o que ele disse é pura verdade. O mundo está entrando dentro das igrejas, principalmente na congregação cristã no Brasil, irmãos. Quando a gente vê alguém pegando os áudios desses irmãos e tentando distorcer, dizendo que ele denunciou as coisas erradas de dentro da congregação, essa pessoa está querendo inverter, dizer que esta denúncia deste ancião é contra o próprio ministério. E não é contra o próprio ministério, e sim contra as pessoas, contra aqueles que querem andar de qualquer forma dentro da igreja. É notório que hoje a gente vê por aí muitos fazendo podcast, muitos falando que a igreja, a doutrina é uma doutrina, né, segundo eles dizem, que mata, é uma doutrina que manda para o inferno, né? Me perdoe a expressão. Que a doutrina da congregação é uma doutrina onde a pessoa acaba tirando a própria vida, né, irmãos? Então, irmãos, mediante a pregação deste irmão, desse querido irmão, né? Irmão Paulinho, nosso querido irmão Paulinho, logicamente o que o servo de Deus pregou aqui, a igreja de Cristo está de acordo com números e graus, irmãos. E a nossa Irmandade vai dar uma resposta convincente aqui neste vídeo. E nós vamos colocar nesse vídeo, não saia daí, irmãos e irmãs, que nós vamos colocar os 5 motivos que levam o cristão a pecar, que levam o cristão a dar lado ao inimigo das nossas almas. Também estou colocando aqui para nossa querida Irmandade. Olha só que o servo de Deus pregou, irmãos. Se é verdade ou não é, o que está acontecendo no nosso meio. O mundo nunca tinha entrado como está entrando na obra de Deus. E quem é que está trazendo? Quem? É os nossos. Será que são nós? Pode ofender, pode não vir mais no Jardim Paulista, não faz mal. Mas se eu não prego, você vem aqui. Mas eu não entro no céu. Eu quero entrar no céu, falar a verdade. A graça já não é mais a graça. Nos criticam os de fora e nos criticam agora os de dentro também. E muitos deles têm razão nas críticas, porque muita coisa nós estamos errados. Eu não vejo nada disso, mas me contam. Dá uma glória a Deus, irmão. É verdade essas palavras? Irmão, quando o irmão Paulinho fala que já nos criticam, que a graça não é mais a graça, não é que a graça não está mais na congregação. Cristo, Deus, está no mesmo local. A graça em que ele se referiu são as pessoas buscando a Deus. Que antigamente, até hoje nós falamos, eu sirvo a Deus pela graça e misericórdia na congregação cristã no Brasil. Essas pessoas que trazem o mundo para dentro da igreja, essas pessoas que quer o tapinha nas costas, que quer que um ancião chegue para ele e fale, não, você está com liberdade, olha, não, isso daí foi um laço, né? Irmãos, a verdade tem que ser pregada, irmãos. A congregação é conhecida como uma doutrina rígida, não que mata. Pensando pelo lado espiritual, né? Que eles falam de morte aí, é morte carnal, que a pessoa às vezes está com algum problema, né? Desde criança tem algum problema, e quando de repente se revolta e vem a depressão, né, irmãos?
E muitos com a depressão dá lá do inimigo, o inimigo vem, assopra no ouvido e faz tal coisas, né, irmãos? Você ama o teu lugar celestial? Quem ama, cuida. Eu vivo disto. Eu vivo do que pranto na graça. Espero a recompensa que é o reino do céu. Socorro de Deus. Preciso que ela se mantenha. Preciso pregar. Preciso ouvir a pregação. Preciso me alimentar. Preciso da graça de Deus, desses lugares celestiais. Até eu partir desta vida eu preciso estar nesses lugares celestiais. Como não cuidar da tua casa? Como limpar a tua casa? Como deixar o inimigo entrar na tua casa? Roubar os valores? O inimigo está tirando os vestidos, pondo o vestido escandaloso. Está tirando a verdade de muitos, está pondo a mentira. Está tirando a fidelidade no casamento e está pondo a infidelidade. Sabe como a Austrália mata coelho? É a Austrália que mata coelho? É uma praga de coelho. Acaba com destrói a plantação. O que eles fazem? Eles envenenam o coelho e soltam no meio da multidão de coelhos. Pega a praga, morre centenas. É isso que o inimigo está fazendo. Isso é verdade, irmãos. Trazendo veneno para dentro. Ele deu esse exemplo na Austrália, quando eles querem matar uma praga de coelho, até, né, o coelho tão bonitinho, né? A gente fala praga de coelho, mas é assim, quando dá muitos coelhos, porque coelhos, né, às vezes a pessoa vai destruir a lavoura, né? São coelhos do mato. Então eles, infelizmente, eles colocam algum veneno em algum, e aquele algum vai levando para os outros, e ali morrem tudo, né, irmãos? Então é isso, e que o servo de Deus está dizendo aí mesmo. Muitos quer trazer as coisas malignas, né? Quer trazer o mundo, quer trazer, né, esse tipo de espírito do adultério, espírito da fornicação, espírito do pode tudo, né, irmãos? E o servo de Deus, neste culto, o servo de Deus foi bem taxativo, e vou falar uma coisa para vocês, irmão. Concordamos em gêneros e grau, irmãos. Vamos ouvir mais se tá gostoso, viu, irmãos? Tá gostoso ouvir isso. E a Irmandade vai aqui comentar o que vocês acham. E nós estamos aceitando. É verdade, a mim trazem veneno. Que exemplo essas organistas estão dando? Que exemplo que esses músicos estão dando, se enfeitando. Parece artista, com um olhar até meio sensual, para chamar atenção. Para que se embelezar tanto? Irmãos, eu busco palavras para não ser pesado demais, porque Deus está muito triste. É verdade, irmão. Que exemplo para as crianças, para a mocidade. Antes nós queríamos ser servo, agora as crianças vão querer ser artista, ser cantor, ser cantora. Pegou a mania de batom, pegou a mania sempre esqueço, sobrancelha. E eu pergunto para a Irmandade uma pergunta terrível. Nós viemos ver carne aqui? Nós iríamos ver carne? Nós ia onde? Onde tem carne sobrando aí, as amostras. Nós vem na igreja ver seriedade, pureza. Nós vem fugir da tentação, da sensualidade, da atração física. Nós vem na igreja pela atração espiritual, pelo imã do amor, da eternidade. Ninguém vem aqui ver carne, ver vestido, ver roupa, ver carro importado. Nós viemos ao Espírito de Deus falar com a nossa alma, poder olhar uns para os outros sem malícia, sem contenda, sem culpa, sem sentimento de traição. Como é que vai ficar essa obra, irmão? Estamos aceitando, estamos calados, não vejo pregações que toquem assunto tão melindrosos, vejo palavras que não é necessária, e as palavras necessárias não vejo. Não ouço? E vocês? O que vocês esperam da palavra? O que vocês esperam na igreja? Uma multidão inteira, quando o Senhor fez as curas, os prodígios, as maravilhas, supriu a necessidade no deserto, deu pão, deu peixe, glória a Deus, deu água no deserto. E por causa das coisas materiais. E o povo de Deus está parecendo cartomante, que vai atrás de cartomante, atrás de adivinhas, só pede coisas desta vida, por enfermidade, por dinheiro, por necessidade, por casamento, por isso, por aquilo. Fala com a... Isso que o servo de Deus está falando, irmãos, são pessoas, né, irmãos que vêm para a igreja atrás de bens materiais, né,
pessoas e que está ali, não está sendo nem convertido, né? Senhor, fala comigo hoje, vou comprar um imóvel, vou comprar uma casa, vou comprar isso. Irmãos, quando nós vamos comprar uma casa, a gente vai uma vez só e perguntar para o Senhor bem assim: Senhor, se for da sua vontade, fala que é da sua vontade. Se não for, se tiver algo na frente, fala que não é da sua vontade. Até aí tudo bem. Até aí é bom a gente consultar o Senhor, porque Ele é o Deus do onipresente, onisciente, do futuro, do passado, né, irmãos? Então, irmãos, mas quando é para ir para a igreja para querer adquirir bens, carros, Senhor, você vai me dar um carro, te pedir um carro, te pedir, né, um emprego que eu ganhe bastante, que eu tenha bastante dinheiro no banco. E às vezes quando a palavra vem dizendo que vai abençoar, que vai fazer isso, a pessoa, logicamente, quem não quer bênção, mas a pessoa não faz por onde. A pessoa está com a alma ali praticamente, né, errando, e aí a palavra não cumpre. Aí ele sai da igreja e vem aí na internet, juntamente a esses críticos, que falam assim: lá a palavra não falou comigo não, lá é tudo mentira. Porque eles queriam bens materiais, eles não estavam ali para servir e adorar a Deus. E essa prática o servo de Deus está explicando aí. Minha alma, santifica a minha alma, salva a minha alma, me preserva na tua graça, me manda um alimento sólido, me contraria pelo amor do teu nome, naquilo que o homem e a mulher não podem me contrariar, não tem coragem, não quer me magoar, tu nunca me magoarás, Senhor. Me magoará não falando a verdade. Me magoou quando eu vou na igreja e Deus não fala comigo. Quando Deus não me corrige, quando Deus não me dá mais varada, quando eu estou errado e não apanho, me desiludou, me desiludou. Quando vou na igreja, eu precisava apanhar, recebi um louvor. Quem pode tirar estas palavras? Quem pode definir essas palavras? Só Deus, é o Espírito de Deus que está falando na boca desse pequenininho homem. Então esta é a palavra desta noite. Nós estamos em lugares celestiais. Não se preocupe com as coisas desta vida. Não se preocupe com as coisas desta vida. Deixe a tua vida nas mãos de Deus. Ande em santidade, que você está em lugares celestiais. Quem está em lugares celestiais será socorrido na hora certa. Tudo na hora certa. Nem antes, nem depois. De santidade e de pecado, eu acredito que muitos estão no caminho, mas ainda não entenderam o caminho. Muitos estão no caminho, mas não conhecem o caminho. A verdade, o amor, a caridade, a doutrina. E não reconhece o lugar celestial que está ocupando. Esse lugar celestial não é aqui na igreja, é a graça do Filho de Deus. Está dentro do teu coração. E a maioria não entendeu essa graça. Sua essência, sua origem, de onde ela veio, para que ela veio e para onde ela vai nos levar. O intuito de Deus. Não valoriza o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Não sabem mais. Se esqueceram do tempo da escravidão. Não se lembram mais do que era a escravidão. Quer perder a escravidão. E hoje Deus vai mandar o espírito de escravidão embora por esta palavra em nome de Jesus. O Egito ficou para trás. Só nos resta ir para a frente. Não tem porta de retirada. Só tem a porta do céu para nós entrar. Então hoje Deus mandou esta palavra que entra o temor. Eu ia falar, irmãos, e depois eu não quis falar, mas eu vou falar. Vocês ficam quietos, respeitam a presidência, respeitam o ministério, e muitos não se respeitam dentro de casa, na família, na exortação. A esposa não aceita a correção do marido, o marido não aceita a correção da mulher. Os filhos não recebem a correção, mas eu acho que está na hora de nós corrigirmos uns aos outros. Está certo ou está errado? Você está errado nisso no ministério. Você está errado como ancião fazendo isso. Você está errado como cooperador e como diácono. Você está errado como organista. Você está errado como músico. Você está errado como crente. Desse jeito você quer entrar no céu? Verdade. Está na hora de nós gritarmos nos ouvidos dessas pessoas. Aonde você pensa que está? Você está nos lugares celestiais? Não te enxergo nos lugares celestiais? Não tenho comunhão? Você não sabe o que está fazendo? Você não conhece a doutrina? Quantos anos de caminho? Quanta exortação?
Diz que fala línguas. Será que já não é mais por costume? Diz que profetiza. Será que não é espírito de adivinhação? É a palavra desta noite. Deus seja louvado. Santo Deus. Irmãos, aqui esta palavra, o servo de Deus pregou, Deus mandou. Irmãos, muitos ali devem ter achado ruim, devem ter achado amargo, mas é tudo para o bem da obra de Deus. Cadê aquela simplicidade do começo dos tempos, irmãos? Cadê aqueles que descalçava os sapatos do pé, né? Deixava o modo de dizer, quando descalça os seus pés antes de entrar na casa do Senhor, não é você tirar o seu sapato, é tire tudo que não presta, deixe lá fora, que quando você sair, você não vai nem encontrar mais. E muitos estão levando isso para dentro da igreja, estão levando muita coisa e o pode tudo, né? Hoje em dia é comum nós ver na internet até pessoas que eram CCB vão para outra igreja, que não se conformam de não estar dentro da igreja, né? Não se conforma e não quer aceitar a doutrina dentro da igreja, mas é uma igreja que eles sabem que a doutrina é dura, mas Deus visita. Então esses conselhos do nosso irmão Paulinho, né, irmãos? Servo de Deus, 91 anos, ainda lúcido, irmãos, e Deus usando do seu servo aqui na terra. Que muitos que se estivermos na vaidade, tiver desse jeito, não estamos falando para as irmãs andar de qualquer forma, né? Tem que se vestir bem, tem que, né? O povo de Deus é um povo bem vestido, é um povo chique, irmãos. Mas o que está dizendo são as pessoas levando, né, o pecado, levando a contaminação. Aí um vai ver aquele daquela forma. Poxa, mas pode isso na igreja? Não, irmãos. Descalça os seus pés quando entrares na casa do Senhor. Ali é lugar santo, né? E nós vamos aqui ouvir para a nossa irmandade os 5 pecados que levam, olha só, que levam à perdição, irmãos. 5 pecados que, se a pessoa ficar nele, irmãos, não tem jeito, vai errar. Olha só, eu vou falar aqui: falar palavrão, sexo antes do casamento, fofoca, acreditar em signos, pegar emprestado e não pagar. Imagine só, irmãos, pegar emprestado e não pagar. Santo Deus. Vamos ouvir aí. O conteúdo se trata de um sermão do canal CCB Sem Reforma sobre o que ele considera a normalização do pecado na vida dos cristãos, citando 5 exemplos. Falar palavrão. O irmão Paulo cita Efésios 4 e a frase de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio, para argumentar que os palavrões são um reflexo de um coração com sentimentos ruins e que entristecem o Espírito Santo. Sexo antes do casamento. Ele defende que a Bíblia considera o sexo fora do casamento um pecado, sendo o ato uma união espiritual e física para casais. Ele diferencia noivado de casamento e aconselha o perdão a Deus para quem já cometeu esse pecado. Fofoca. O irmão Paulo classifica a fofoca como um pecado grave, dividindo-a em maledicência, que é falar de algo verdadeiro para manchar a reputação de alguém, e calúnia, que é falar mentira sobre alguém. Ele usa passagens de Levítico 19 e Tiago para reforçar a gravidade do ato. Acreditar em signos. Ele condena a astrologia e a consulta a horóscopos, argumentando que isso é uma forma de adivinhação, o que é abominável para Deus, segundo Deuteronômio 18. Ele alerta que confiar em signos é desviar a fé de Deus e se basear em um Deus falso, citando o exemplo do rei Saul. Pegar emprestado e não pagar. O irmão Paulo afirma que não pagar dívidas é pecado e um mau testemunho.
Ele cita Romanos 13 e Provérbios 22 para mostrar que a Bíblia exorta os fiéis a honrar seus compromissos financeiros e a evitar se tornar escravos de seus credores. A mensagem geral é um chamado ao arrependimento, alertando que a normalização do pecado leva ao esfriamento espiritual. O irmão Paulo, do canal CCB Sem Reforma, encoraja os cristãos a se apegarem à palavra de Deus e a buscarem a ajuda do Espírito Santo para resistir às tentações e viver de acordo com o caráter de Cristo. Então, irmãos, o que vocês acharam sobre este vídeo, irmãos? Vamos deixar aqui nos comentários, irmãos, o que vocês entenderam deste vídeo. É isso mesmo, irmãos? Nós devemos, Senhor, nos abster do mundo, né, irmãos? E, irmãos, não levar o mundo para dentro da igreja. Não levar as coisas dessa vida, irmãos. Tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado para nós não contaminar. Que aquilo do pode tudo, né? Ah, Deus não vai achar ruim, né? Deus só quer o teu coração, mas nós temos que andar na presença de Deus corretamente, viu, irmãos? Santo Deus. Deixa aqui os seus pedidos de orações e até o outro vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus, queridos.